Vamos falar do tal do Ozempic. Vamos falar de Ozempic e vamos falar de várias novidades que temos aí. Eu acabei de voltar Ótimo. do Obesity Week agora, que foi uma semana inteira de estudo de obesidade em San Diego, na Califórnia. Então temos várias novidades aí para você. Ótimo. É, Quero saber todas. então vamos lá, né? Vamos Vamos lá. começar pelo Ozempic, porque está na moda, todo mundo está tomando, acaba nas farmácias. Os diabéticos ficam desesperados, coitados, porque precisam, né, como medicamento. Isso, E exatamente. é mal, é ruim tomar, faz mal. Qual é a sua posição sobre o Ozempic? Não, o Ozempic é semaglutida. A semaglutida é um análogo do GLP-1, que é uma medicação que já tem aqui no Brasil já há um tempo já, né? No começo já veio os análogos, vieram outros análogos, né? Antes do Ozempic, que é a semaglutida, e quando chegou a semaglutida, realmente foi uma febre, né? Foi uma febre porque realmente é uma medicação super eficaz, que é uma medicação que veio realmente para diabéticos, né? A gente sabe que a indicação dele mesmo de bula realmente é para o diabetes tipo 2, que tem uma resistência insulínica. Então ele melhora todos os níveis de glicose, de insulina, e isso daí a gente vê pelo controle chama glicohemoglobina. A glicohemoglobina é um exame que a gente faz que ele vê a 3 meses anterior ao controle. Então você consegue realmente, pela American Diabetes Association, o controle do diabetes, quanto mais baixa a glicohemoglobina, o diabetes está mais controlado. E a gente vê que realmente, além do Ozempic controlar essa glicohemoglobina, que esse exame é tão importante, ele também ajudar os pacientes, geralmente tipo 2, eles são obesos, eles estão acima, têm um sobrepeso, eles estão acima do peso. E com isso, por isso que a glicose fica tão ruim. Então, quando o paciente aplicava o Ozempic, além de melhorar a glicohemoglobina, a glicose, o controle glicêmico, ele também emagrecia. Mas por quê? Então, por que que o paciente Por emagrece? quê? Por quê? Porque é uma medicação que tem uma eficácia que ele trabalha no hipotálamo. Hipotálamo, nós temos dois centros. Nós temos o centro da fome e da saciedade. E são mecanismos totalmente diferentes. O fome é aquela coisa que você tem aquela coisa, o instinto de comer. Agora, a saciedade é quando você fala, assim, eu comi e estou satisfeito. Então, não preciso mais comer. E o Ozempic, que é a semaglutida, ele tem uma ação dupla. Ele age tanto no centro da fome como no centro da saciedade. Então, olha só que medicação fantástica. Além dele melhorar a resistência insulínica, melhorar o controle glicêmico do paciente diabético, ele vai emagrecer. Então, porque ele controla a fome, então o paciente fica com menos fome e o pouquinho que ele come ele já está satisfeito. Então, E no caso do, desculpa, que no caso do paciente não diabético, ele não faz mal. não, isso que eu falo. Tanto é que agora vai ser lançado, já foi aprovado, estamos quase lançando aqui no Brasil, chama o IGOV. O IGOV é a mesma semaglutida, é o Ozempic, que ele é até muito mais forte estou falando forte para as pessoas entenderem, é mais potente, porque ele vai ter uma ação maior, porque o Ozempic, a gente tem, eu vou te mostrar aqui o Ozempic, não sei se você conhece, Lê, do Ozempic. Então, Conheço. o Uma Ozempic canetinha, é uma né? canetinha, olha a agulhinha, assim, é super fininha, ela é assim, é uma medicação. Esse aqui, por exemplo, a gente vai, quando você vai rodando aqui Uhum. as doses, vai dispensando o medicamento. E esse aqui, que agora, esse aqui não está em falta no Brasil, que esse aqui é o de 0,2505. O que está em falta no Brasil é de 1 miligrama. Só que agora vai ser lançado no Brasil, já foi lançado nos Estados Unidos e já foi aprovado aqui no Brasil, o IGOV. O IGOV é a semaglutida, é o Ozempic, só que a dose maior que a gente tem no Brasil do Ozempic é 1 miligrama, que é realmente o on-label, que é o que a Anvisa recomenda para os diabéticos, que as pessoas não diabéticas estavam tomando. E agora vai ser lançado o IGOV, que é 2,4 miligramas. Então, é 2,4 vezes mais potente que esse daqui. Então, se realmente 1 miligrama para emagrecimento, esse 2,4 já tem todos os estudos, né? Vários estudos, inclusive eu vi agora no Obesity Week, agora, que foi em San Diego, vi todos os estudos que realmente a eficácia do medicamento se é 2,4 vezes maior, então o Ozempic não faria mal para o paciente também que não era diabético. Só que a indicação anteriormente era só para o diabetes. E o que aconteceu foi essa febre.
Mas acontece isso com os medicamentos. A gente lembra da história mais conhecida, eu acho, é a do Botox, né? Que Uhum. era para o estrabismo e tal, e virou É. a substância botulínica virou um uso para rugas e tal. Estou até precisando, estou olhando aqui bem, estou Eu precisando de fiz o meu Botox. aqui, ó. Eu fiz o meu, né? Mas assim, a sua testa está lisinha, a minha está cheia de ruga aqui. Mas me diz uma coisa, doutor Luciano, tem horário certo para tomar o Ozempic? Então, Tomar a picadinha ou não? não, a picadinha não tem, porque você toma uma vez na semana, né? Uhum. É diferente, não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Saxenda. Esse aqui também é a mesma classe, só que esse aqui, o Saxenda, é uso diário, você tem que tomar todos os dias. Então, hoje o que temos aqui no Brasil, que é on-label, isso é, que é liberado pela Anvisa, é esse aqui, que é o Saxenda, que você toma todos os dias. O Ozempic é para diabetes. Mas só que realmente, como eles são primos, esse aqui é liraglutida, esse aqui é a semaglutida. Como são primos, realmente, o problema realmente, Lida, é o acompanhamento médico. Porque esses medicamentos, felizmente ou infelizmente, eles não precisam de receita controlada para ser Uhum. comprados. Então, qualquer pessoa pode comprar. E as pessoas estão tomando sem acompanhamento médico. O problema é isso, é tomar sem acompanhamento médico. E qualquer pessoa pode tomar? Então, realmente não, tem algumas contraindicações. Gestantes não podem tomar, pessoas que têm câncer medular de tireoide. A tireoide é essa glândulazinha que a gente tem aqui. Tem até uma tireoide aqui, depois vou mostrar uma tireoide aqui. Tá aqui, ó, a tireoide é essa É. glândula aqui, né? Quem tem realmente o câncer medular da tireoide não pode tomar, né? Quem tem histórias de pancreatite, ou já teve pancreatite, ou algum distúrbio de pâncreas, também deve evitar. Então, essas seriam as contraindicações absolutas. E realmente, hoje, inclusive também crianças não podem tomar, adolescentes também não podem. Já o Saxenda, que é o primo, já foi liberado acima de 12 anos. Tanto é que eu trabalho muito com obesidade infanto-juvenil, e esse aqui realmente pode ser usado, né, o Saxenda. Já o Ozempic seria realmente para pessoas acima de 18 anos. Agora me diz uma coisa, eu sei que você escreveu vários livros, inclusive Isso, voltados para esse público infanto-juvenil. isso. As crianças no Brasil estão efetivamente mais gordas mesmo? É real essa informação? É super real, porque o que acontece? As crianças cada dia estão mais trancadas em casa, estão mais aí nos joguinhos eletrônicos, estão na internet, então não fazem mais. Eu e você somos mineiros, né? Você foi criado em Juiz de Fora, eu fui criado em São Lourenço, a gente brincava na rua, fazia várias coisas de Verdade. rua, né? A gente era super ativo, apesar de eu ter sido gordinho, mas era um gordinho que era um Eu quero gordinho saber ativo. essa história também. Eu vou Mas a contar. gente brincava na rua, brincava de pique, Isso. pulava corda, fazia um monte de coisa que hoje em dia a criança não faz, né? Não, não faz. Então, as Mesmo as crianças são cada dia crianças que têm acesso a playground e tal, os brinquedos gastam menos energia, eu acho. muito menos. E as crianças estão cada dia mais confinadas em apartamentos, cada violência urbana, e cada vez mais, o pior que realmente o sedentarismo nas crianças, né, é realmente a questão da ingesta calórica. Então, elas cada dia estão ingerindo alimentos que eu falo que são alimentos besteira, porque tem baixo índice de nutricional e alto índice calórico. Então, esse que a gente chama do junk food, né, que os alimentos são hipercalóricos e as crianças estão cada dia ficando efetivamente mais gordinhas, sim. E aí é difícil fazer dieta em criança, não é? Olha, eu tenho um manejo, como eu fui gordinho, que eu falei, meu Como é apelido era Bolochinho. que é a sua história? Me conta a sua Então, história. Você foi eu um fui garoto criado, eu gordinho? fui gordinho até 17 anos, né? Eu era aquele CDF, primeiro aluno da turma, que comia tudo quanto é livro, e, e também, mas eu sempre fui sempre líder da turma, né? As pessoas adoravam que eu passava cola para todo mundo, né? Mas eu comia livro e comia porcaria junto também, né? E na minha época não tinha muito essa questão da questão da reeducação alimentar. Tinha sim, tinha um bullying, né? Mas eu convia, como eu era uma pessoa que eu sempre fui muito dado com as pessoas, era sempre líder de turma. Então, isso me fazia mal, fazia muito mal, mas eu não deixava transparecer.
Então, fui convivendo com aquilo lá até 17 anos. Quando entrei na faculdade de medicina, eu tomei a grande decisão. Falei, não quero ser mais gordinho e vou ser endocrinologista. Porque às vezes as pessoas entram na faculdade de medicina e nem sabem o que vai fazer. Eu falei, eu já entrei na medicina para ser endocrinologista, para tratar de obesidade. Aí, quando eu entrei na faculdade, todo mundo falou, poxa, o Luciano está emagrecendo muito rápido. Eu fiz quase uma greve de fome e virei atleta. E aí tracei todo a minha trajetória de vida para ser endocrinologista. Eu fico emocionado porque Olha só. realmente é uma história que eu amo a medicina, mas a endocrinologia sempre me chamou muita atenção. E você sempre se preocupou com isso por causa de você mesmo. Mas a sua família, você veio de uma família gordinha, não? Não, pior que não. Lá em casa não tem. Só eu realmente que tinha essa tendência, né? Acho que também era porcaria junto, não sei se não era E alguma como é que coisa que você tem. fez? Qual foi a dieta que te emagreceu naquela época? Então, na minha E quais realmente são os foi. segredos que você passa hoje para o seu É, paciente? hoje sim, né? Mas o que eu fiz foi meio loucura, né? Não chegou a ser uma. Eu fiz formação em Belo Horizonte, né? Eu fiz clínica médica em endocrinologia na Santa Casa de BH. Um beijo para. Eu já vi várias pessoas, Olha, né? E os meus amigos. E assim, eu lá tinha o meu chefe de residência que ele tinha uma clínica, um curso de psicossomática. E eu adoro psicologia. Eu fiz 3 anos de formação em psicossomática. E com isso me abriu muito a cabeça de como a gente não pode tratar a obesidade, a gente tem que tratar a pessoa que está obesa. Então, cada pessoa, cada gordinho é uma pessoa. Então, às vezes a pessoa está comendo mais por compulsão, mais por ansiedade, mais por tristeza, por depressão. Então, a gente tem que entender melhor realmente o paciente. Então, hoje eu individualizo muito o tratamento do meu paciente. Eu converso com ele, vejo, às vezes, o que ele está levando à compulsão. E a gente sabe que em adolescência não foi meu caso, mas tem vários casos, eu atendo vários casos de compulsão alimentar, que a pessoa às vezes come e depois vomita, né? Que é como se fosse uma anorexia, uma bulimia. Então a gente tem vários casos desses na clínica no dia a dia. E eu tento nas tratar. crianças também, adolescentes? Tem criança e principalmente os adolescentes mais ainda, né? Mas criança tem, mas adolescente muito mais, né? Essa semana mesmo eu atendi 2 casos de um menino que é menos frequente, mas de uma menina que é mais frequente de compulsão alimentar, que come e vomita tudo, né? Que é uma tristeza. Aí tem que ter todo um acompanhamento com medicamentos psiquiátricos, tem que ir com terapia. E por isso que eu falo, esse meu livro a gente trata muito disso, que é o emagrecimento, né? Que é o dieta do Porque espaço, que é o método emagrecer é aqui, né? é isso, Tem que que é o método emagrecer a contra o efeito mente. sanfona. Porque não adianta a pessoa realmente emagrecer o corpo e não emagrecer a cabeça. E foi na época, quando eu entrei na faculdade de medicina, com 17 anos, eu tomei essa decisão, que eu falei, eu quero ser magro e para sempre. Eu não quero emagrecer só o corpo, eu emagrecer a cabeça. Aí eu fiz uma coisa radical, que não deveria fazer, mas eu fiz com dieta por conta própria, só mudei meu foco da alimentação, meu foco de vida. E agora, quando você é médico, há anos de emagrecimento, tem 4 livros publicados, tem todo um currículo voltado para isso, e toda uma experiência, né? Frequenta Sim. congressos internacionais e tal. Como é que você dá de conselho a quem não consegue emagrecer, ou a quem está sempre nessa história, emagrece, Efeito engorda, o tal do sanfona. efeito sanfona? Primeiro é isso que eu falo, é autoconhecimento. Então você tem que chegar, porque antigamente eu tenho uma visão um pouco diferente das pessoas, né? Porque como eu sofri com isso, eu convivo no dia em dia com isso, às vezes o paciente vai no médico e o médico só fica preocupado em dar um medicamento para o paciente. Né? Eu acho que tem que ser muito além disso, tem que chegar, a gente tem que conhecer o paciente para ver se às vezes ele está precisando de uma outra coisa, não um medicamento para tirar a fome. Ele está precisando de um medicamento para tirar a ansiedade dele, entendeu? Ou alguma coisa para estimular mais a parte metabólica. Então a gente tem que primeiro ver a individualidade do paciente. E sim, se precisar hoje, tanto é que você deve conhecer naquela época anterior que tinha as anfetaminas, as famosas anfetaminas, né? Nossa! Que as pessoas se entupiam de anfetamina e ficavam Olha, bem de loucas. Cofagin E, e Temirã em diante, eu conheço tudo. então, tem Proporex, né? Tudo ali, de Tudo todos. isso, tudo É, isso. então, Todas essas porcarias eu tomei um dia. então. E as pessoas vão atrás disso, porque às vezes a pessoa chega, eu já tive uma paciente que chegou aqui e falou assim,
poxa, eu vim aqui, Luciano, eu quero esse medicamento. Falei, não. Aí eu comecei a conversar, não, primeiro, não, já paguei a consulta, eu só quero me dar essa receita. Falei, não. Então, você faz favor, você volta lá, pega o seu dinheiro na recepção e quando você quiser fazer um tratamento adequado, você vai vir. Ah, não, porque eu sempre paguei para o meu médico e ele me dava a receita, só que ele está viajando, ele me dá a receita e do pago a consulta e pronto. E era aquela pessoa, essa aí eu até descrevi no meu livro, desse livro de emagrecimento, que eu coloquei como uma rainha anfetamina, né? Que era uma pessoa que ficava altamente dependente, pagava, porque ela tem dinheiro, ela paga, entendeu? E só que eu falei assim, não, aqui é diferente, aqui eu vou ver você como um todo, não posso ficar, você vai estar viciado no medicamento. Então o que a gente tem que realmente é individualizar esse paciente e ver qual o melhor medicamento para ele. Né? E falar, isso que eu sempre mostro para o meu paciente, o medicamento é importante, é super importante, mas o mais importante é você. E você propõe o quê? Comida de verdade? Sim, eu sou totalmente contra a neurotização. O que eu fiz realmente para o meu emagrecimento, eu não falo para ninguém fazer. Eu sou totalmente contra a neurotização. Até eu vi você falando no começo do adoçante, né? O adoçante, tudo na vida. Porque saiu hoje Eu essa vi. história, né? De que o adoçante não Isso. deve ser usado. Eu tenho aqui no meu canal, Sim. aqui no Instagram, não, no canal do YouTube, para onde essa entrevista irá amanhã ou depois, assim que o Gustavo me entregar a edição, que ele mudou, só ele deita a imagem, tá? Só um detalhe. A gente não edita, não. Vai na íntegra. Ah, legal. Mas muda o formato. Uhum. O Laí Ribeiro fala muito sobre isso, sobre os malefícios dos adoçantes. Eu, inclusive, depois que teve uma entrevista que eu fiz com ele, que eu parei de colocar açúcar no café, e funcionou muito bem. Na primeira semana achei ruim, me habituei, agora eu não suporto mais o café com açúcar, com adoçante, com nada, entendeu? Mas é verdade. E a gente vai tirando, né, as coisas, vai se E desapegando. o gosto do paladar a gente vai mudando. Eu quando era criança, eu comia um tipo de salada, de verdura. Hoje eu amo, entendeu? Hoje meu prato que eu amo. Então as pessoas têm que chegar e tem que ter aquela coisa. Eu quero mudar. Não adianta falar assim, não vou mudar, mas não quer mudar. Então a cabeça, a função. Desse meu livro eu fiz realmente, a gente fez uma analogia da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Que para ter uma mudança, primeiro tem que ser a função cognitiva. E depois a comportamental. Que a dieta eu fico preocupada com essa matéria que eu vi hoje sobre adoçante, com os diabéticos, né? Eu acho que tudo que eles realmente vão passar um perrengue. Mas tudo que eu falo, tudo que é neurótico é chato, burro e enjoa. Isso é uma frase que eu falo para os meus pacientes. Como é que é uma frase que tudo que é neurótico? Tudo que é neurótico é chato, burro e enjoa. É uma coisa realmente porque tudo que é neurótico não é legal. Então, falando, adoçante, a gente já sabe que realmente é uma química, entendeu? E toda a química, realmente o natural é muito melhor que a química. Mas também a gente não pode falar, poxa, eu quero comer lá um chocolatinho, eu adoro chocolate. Eu como um chocolate zero açúcar, tem um pouquinho de adoçante, ok, né? Uma vez ou outra eu como no final de semana. Então tudo na vida é o equilíbrio. Vamos colocar o equilíbrio na vida, é fundamental. Você vai falar assim, não vou comer mais nenhum dia, nada. As pessoas não fazem. Isso essas dietas hoje são loucas. Tem pessoas que fazem uma dieta que cada dieta mais louca que a outra. Dieta do abacaxi, dieta do suco, dieta do líquida. Então, dieta zero carb, né? Que é aquela pessoa que fica só comendo proteína. A pessoa faz isso um mês, depois não quer mais voltar em você. Então, o que eu proponho realmente é uma dieta individualizada. Eu gosto muito do jejum intermitente, gosto muito da low carb, não gosto da zero carb, da cetogênica, não gosto, porque ninguém consegue fazer dieta cetogênica a longo prazo. Então, quando você tem realmente esse equilíbrio de não ficar... não, você não pode fazer isso, você não pode comer nunca isso, você não pode nunca usar adoçante. Mas ninguém aguenta. Então, você é favorável à dieta low carb? Eu gosto muito da low carb. É realmente a dieta que faz melhor para a saúde, né? Eu gosto As farinhas são ruins, né? Tudo que eu falo, para a gente voltando ali na questão do IGOV, do Ozempic, que ele trabalha justamente isso, então o açúcar, eu falo que o açúcar é um veneno, ele estimula a secreção pancreática de insulina. E o que a insulina faz? Ele pega e absorve aquela açúcar tudo para dentro da célula. Então, se você realmente puder evitar açúcar, ótimo, né? Então, melhor ainda, se a gente puder ficar... Mas também a vida é doce, né?
Então, você vai num casamento, quem não vai comer um docinho? Ontem É. mesmo eu teve uma paciente minha que foi o casamento dela, não podia, ela mandou um bolo, que é o melhor bolo do Rio de Janeiro. Imagina quando eu ia comer, vendo uma caixinha linda. Eu falei, poxa, mas tá uma delícia de damasco com doce de leite. Não vou comer um Nossa. negócio desse? É claro que eu vou, mas assim, aí chegou hoje, eu Mas já não fui. vai comer todo dia também, né? Não. Não, ontem foi domingo, ontem domingo pode, final de semana. Eu me peso, eu faço uma coisa comigo, que eu chego, segunda a sexta eu sou super chato com a minha alimentação. Mas sábado e domingo eu chego e libero. E aí aquela dia do lixo, que a gente fala do dia do lixo, né? Então, quando você tem esse equilíbrio, tudo vai ficando tudo mais fácil. E aí você, então, você defende é, trocar as farinhas, por exemplo, não usar farinha de trigo, tirar o glúten. Eu quero falar sobre isso, glúten, quero Uhum. falar sobre o jejum intermitente, que eu acho muito interessante Sim. como proposta. Sim, eu assim, eu realmente essa questão do glúten, né? Eu acho que pessoas que não têm intolerância ao glúten, não são todas as pessoas que têm intolerância ao glúten. Para que vai tirar um glúten da vida, né? Eu acho que você pode diminuir, mas se você realmente quiser comer alguma coisa com glúten ou lactose, também tem a intolerância à lactose, também não tem problema, você pode comer de vez em quando, mas pessoas que têm intolerância, que, no final de semana eu vou comer um bolo que tem um leite, tomam a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Aí a pessoa convive bem. Mas se a pessoa tem uma intolerância, uma doença celíaca, que a pessoa realmente não pode comer realmente o glúten, tem que tirar. Mas as pessoas que não têm intolerância, que não têm alergia, podem comer, mas de uma forma mais com menos frequência. Igual a farinha. A farinha, realmente, você tem a farinha branca, mas você tem uma farinha integral, por que você não usa a farinha integral, que é muito melhor? O índice glicêmico dela é muito. O valor calórico é muito parecido, mas o índice glicêmico é muito menor. Então, vale a pena a gente trocar esse tipo de farinha. E o açúcar, realmente, evitar o máximo possível. Então, a dieta low carb funciona super bem. A cetogênica, mais uma vez, eu não gosto, porque a pessoa fica sem energia. Ou você faz durante, só para dar um start, umas 2 semanas no Uhum, máximo, e depois você vai para uhum. o low carb. Eu adoro fazer o que eu sempre falo com meus pacientes, como eu faço, né? Eu adoro associar um jejum intermitente, fazer uma low carb dia e zero carb noite. E daí eu falo que é a melhor receita que tem, que é o que eu passo Como para é meus que é pacientes. zero carb noite? A partir de 6 da tarde, É, zero o que eu faço? carboidrato? Aí depois desse meu outro livro aqui, que é esse que eu lancei, esse aqui é meu Você outro precisa último me livro, que é o mandar Emagrecimento esses Plus. livros, hein? Vou, Eu quero ter esses livros. vou te mandar de presente, autografado, né? Tá bom. Esse aqui foi o último agora que saiu, né? Emagrecimento Cruz. Esse aqui, eu falo, foi um método que eu criei que chama jejum intermitente simplificado. O que eu notava o pior do jejum que as pessoas não conseguiam fazer no jejum era isso aqui, ó, horário. As pessoas não gostam de ficar contando horas. E as pessoas ficam neuróticas com horas. Então, você vai fazer jejum de 14, 16, 18, 24 horas, todo mundo fica neurótico com a questão do horário. E eu criei esse método que chama jejum intermitente simplificado, by Luciano Negreiros. Como é que Né? é isso? É um jejum Então, de 12 horas, de 14? não, esse aí você não conta horas. Esse daí para você ficar light em questão de horário, você sente muito melhor e você não sente culpado ou de chegar de não falta uma hora, fica naquela neurose total. Você chega, tomou lá seu jantar, que é um jantar que geralmente eu faço zero carb, você pula o café da manhã, né? Sim. E aí você vai direto para o almoço. Quando tiver fome, você vai almoçar. Então, é muito simples, por isso chama de jejum intermitente simplificado. Você pula só o café da manhã e nessa janela, que a gente chama de janela, você pode tomar café, chá e água, à vontade. Isso aí sem Uhum. açúcar e sem adoçante. Claro. Né? E sem adoçante. Eu tomo. Eu Né? faço isso. E isso eu acho que diminui um pouco a fome também. Muito É engraçado como o jejum trabalha para diminuir a fome, não é? Eu acho, demais. eu que acho isso, isso é real, é É verdade. real, tem vários estudos já mostrando isso. Tanto é que o café da manhã realmente era a minha alimentação que eu mais amava, né? E hoje eu consigo passar tranquilamente Eu acho que todo mineiro adorava café da manhã. Eu também adorava. Para comer também só ovo, eu prefiro não comer nada. É, eu adoro, mas o jejum me faz super bem, entendeu? Aí eu vou direto para o almoço. Aí no almoço, como eu faço atividade física,
Eu como um carboidrato, que as pessoas têm. Você já ouviu falar, Leda, da carbofobia? Eu estou ouvindo falar É. nisso agora, A recentemente. As carbofobia. pessoas estão com pavor de carboidrato. Carboidrato não é, carboidrato é energia, carboidrato é vida, é o que dá realmente a força para a gente malhar, para a gente fazer uma atividade física. Por isso que eu falo, por isso que eu não gosto da dieta cetogênica, que corta totalmente o carboidrato. Então, na dieta realmente low carb, você come um carboidrato. Eu como ali na hora do almoço um carboidrato, aí como a proteína, que a proteína é sacietógena, ela dá mais saciedade. É, E eu adoro realmente, que eu falo pasto, né? Eu adoro alface, adoro rúcula, adoro. Coloca aquilo lá já dá uma preenchida no estômago. Então, e você come aquilo lá e depois você chega à tarde, você pode comer até um carbo também, se você quiser, não tem problema. Mas aí à noite você corta o carboidrato. Eu sou fã de omelete. Todos meus pacientes falam que, poxa, eu não sei, todo dia eu posto lá, as pessoas que me acompanham no Instagram, eu sempre posto, porque as pessoas adoram que eu dou dicas, eu falo, eu posto lá meu café da manhã, quando tem café da manhã, eu posto o meu almoço, posto o meu jantar, isso aí inspira as pessoas a ver que é fácil fazer uma dieta e que seja gostosa. Porque lá em casa a gente tem pessoas que cozinham muito bem, então eu posso ter comida saudável e de verdade, como você falou, comida de verdade em casa. agora, como bom mineiro, você do domingo come pão de queijo? Ah, pão de queijo é uma tentação, né? Meu Deus do céu, eu É, como. realmente, O pão de queijo, eu falo que não tem pão melhor, né? Um pãozinho de não queijo com. Aí tem. pode colocar um Realmente não tem. requeijãozinho assim, fica É maravilhoso. maravilhoso. Muito bom, né? Agora, você é a favor, então, do saladão mesmo, né? Ah, eu amo salada, eu acho Toda que todo mundo. refeição, saladão. Ah, eu sempre iniciar, você diminui aquela sensação. Tanto é que o Ozempic faz isso. O Ozempic, ele realmente ele diminui a fome e aumenta a saciedade. Então, eu tenho até um paciente que foi muito engraçado, esse paciente, vou contar essa história que vale a pena, que chegou, que é um paciente que ele é um super empresário, cara super rico, né? Sem falar nome, não pode, a gente pode falar, Ah, né? não Mas fala. E é, guarda esse remédio aí também, senão a gente vai ser acusado de estar fazendo ah, comercial. então tá, mas isso aqui nem é coisa, aqui não, nem é uma solução salina, nem é. Então, Não, sim, mas as pessoas vão ver e podem tá, implicar com a gente. claro. Então, aí ele chegou e falou, poxa, eu prescrevi para ele é um cara que é um executivo, um empresário muito, muito rico, entendeu? Aí chegou, quando ele chegou na farmácia, poxa, Luciano, você me passou um remédio caríssimo, hein? Aí, como eu tenho intimidade com ele, realmente o Ozempic custa mais de R$ 1.000, né? Todo É mundo sabe. caríssimo. Caríssimo. Aí ele falei assim, não, para de ser pão duro, que você tem, eu sei que eu te conheço muito bem, eu sou bem da família toda, e você para de ser pão duro, que esse medicamento para você é tranquilo. Aí falou, ah, tudo bem, Luciano, então vou comprar. Comprou. Aí chegou um mês depois, na próxima consulta, ele chegou, Luciano, que remédio barato. Falei, mudou a ideia. Falou, olha, as minhas contas, e ele é um cara que ele pode economizar em dinheiro, mas em comida ele não economiza. E ele vai nos restaurantes mais caros aqui do Rio de Janeiro, ele pega os melhores vinhos, e ele com a esposa dele, os dois são meus pacientes. E aí eles falam, quando eles iam no restaurante, o prato que eles pediam entrada, prato principal, sobremesa, aí eles adoram vinho, pediam uns 2 a 3 garrafas de vinho para o jantar. E aí chegou e falou, poxa, a minha conta do jantar, né? Uma coisa já paga 10 Ozempics, entendeu? Porque o que eu estou economizando no restaurante, então o Ozempic ficou baratíssimo. Agora, me diz uma coisa, o Ozempic também, de certa forma, reduz a vontade de tomar álcool, de tomar vinho? Olha, isso aí é uma coisa incrível, né? Incrível, que realmente é uma coisa que tem nos meus pacientes. Eu realmente nunca usei o Ozempic. Hoje eu tenho um controle alimentar fantástico, por isso que eu falo, não todas as pessoas precisam usar medicamentos, eu não preciso. Eu me controlo bem sem o Ozempic. Mas todos os meus pacientes que realmente tomam o Ozempic falam, poxa, Luciano, também me diminui muito a vontade de beber. Então, tanto é que eu tenho um paciente meu que ele adora tomar todas, né? E ele falou, isso aí você tinha que receitar para o pessoal do AA, do Alcoólicos Anônimos, porque realmente todo mundo vai ficar sem beber, porque diminui. E tanto é que esse meu paciente que é empresário também falou que a conta do vinho dele caiu muito, né? Caiu demais. É, porque reduz também. Agora, não tem um horário certo, você tem que tomar uma vez por semana, né?
ser semanal. Não tem horário certo, que chama slow release, ele tem uma liberação lenta. Então você pode tomar a qualquer hora, a qualquer hora. Você, às vezes o paciente, hoje mesmo uma paciente me ligou, poxa, Luciano, tô indo viajar, eu tô indo para São Paulo, eu vou embora, vou para São Paulo amanhã, só que eu vou chegar na outra semana, só que eu vou chegar um dia a mais. Eu tenho que levar o Ozempic? Falei, não, não precisa, você toma um dia depois, não tem um dia ou outro, não vai ter que quebrar o seu ciclo do Ozempic. Né? Então não tem. À noite também não é um problema, não, né? Não Não, causa não nenhum é. transtorno. Não, de jeito nenhum, não tem problema nenhum. Isso que eu falo, o Ozempic, ele só, a única coisa que ele tem que realmente ser acompanhado por um médico. Porque a minha Pois é, grande. isso é que é bom a gente deixar bem claro, que não é Isso que eu. assim, vai, você tem dinheiro, vai na farmácia, compra e pronto. Não, isso que está errado. E o que eu falo, assim, minha equipe que eu trabalho é multidisciplinar, né? Eu trabalho com, tenho nutricionistas no meu coisa, eu indico para personal, né, fisioterapeutas, mas o que a gente tem visto é uma banalização da medicação. E por isso que até a Novo Nordisk, que é a fabricante do coisa, ele lançou mesmo falando isso, que realmente a importância do médico estar acompanhando. Porque eu já vi pacientes que chegaram aqui, já estou usando o Ozempic. Falei, mas quem te prescreveu o Ozempic? Foi meu personal que falou para eu tomar. O personal training, né? Foi minha nutricionista que falou para eu tomar, entendeu? Nutricionista, meus pacientes eu indico sempre a nutricionista, tudo mais. Um beijo para Bianca Cardoso aí, né? Então, realmente assim, a nutricionista é super importante. Só que nutricionista é para fazer um plano alimentar, não é para passar medicamento. E teve uma paciente minha que falou, não, nutricionista que passou. Aí depois teve uma outra paciente que chegou, falou, mas como você começou a usar o Ozempic? Porque eu vi uma blogueira falando, né, no blog dela, eu achei interessante que ela falou que estava tomando o Ozempic, né? Então, e falando que é fácil tomar, estimulando as pessoas a tomarem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até no que se fala na internet. A internet hoje acabou virando um território sem lei. Todo mundo pode falar o que queira, né? Então a gente tem que tomar muito Mas cuidado. também a pessoa que vai ouvir tem que ter uma lucidez para saber Isso. o que não é que a blogueira falou que está usando, não quer dizer que você deve usar, né? Então, mas Agora, isso que eu falo, francamente, tem que filtrar. não é? A pessoa também tem que ter um certo discernimento, né? Mas o que ela chegou, não, que a blogueira estava estimulando a gente tomar, entendeu? Falei, é fácil tomar, eu tomo, todo A mundo blogueira toma. devia estar encantada com o resultado com ela, né? Mas Exatamente. a pessoa que vai tomar tem que perguntar ao médico dela, Isso, seguir direitinho o protocolo, né? isso que é o E quando fundamental. esquece, esse negócio de remédio uma vez por semana, às vezes a gente esquece, né? Aí toma no primeiro dia que lembra. Isso, exatamente. Um dia ou outro não vai ter problema, porque ele tem uma titulação, ele começa com o Ozempic 0,25, 0,5, depois chega a 1 miligrama. Então, também quando você esqueceu durante muito tempo, aí você está tomando a dose de 1 miligrama. De repente você pode ter que começar com dose menor para não passar, porque ele tem os efeitos colaterais dele, que ele pode enjoar, pode dar um pouco de náusea, de vômitos no início, dependendo da dose. Então, se a pessoa esquece mais de 2 dias, a gente tem que voltar com dose menor, entendeu? Então, por isso que é importante esse acompanhamento médico. Tá Porque certo. tem esse efeito, ele é uma medicação maravilhosa, mas tem esses efeitos colaterais também. E você recomenda que, paralelo à dieta, ao jejum, a pessoa faça exercício? A atividade física é crucial. Assim, eu nem gosto de falar, mas a pura verdade é que a atividade física, se a gente colocar em qual a porcentagem, o que emagrece mais, a dieta ou a atividade física? A gente sabe que em relação a isso, a dieta perde muito, entendeu? A atividade física perde muito. Porque, por exemplo, você come uma barrinha de chocolate. Uma barrinha de chocolate tem lá em torno de 400, 500 calorias. E para você queimar uma barra de chocolate, você vai ter que fazer pelo menos 1h30 de esteira. Então a conta não fecha. Mas a atividade física é crucial, porque a taxa metabólica basal era diretamente proporcional à massa magra e inversamente proporcional à massa gorda. Então, por isso que a atividade física não é só aeróbico, tem que fazer musculação também. Porque a musculação vai aumentar a massa muscular e vai te dar o tônus muscular e isso vai aumentar o metabolismo. Então, isso também vai ser muito importante, não só para o emagrecimento, mas para a manutenção também do peso perdido. Então, não é só o aeróbico. Tem que Não. fazer a musculação. Tem Em que qualquer fazer. idade, você acha isso? Porque na minha idade eu sei que eu tenho que fazer musculação. Mas Sim. os jovens também devem fazer?
devem Pessoas fazer. Devem, de 30, 40 anos também devem fazer musculação. com certeza. E, principalmente, eu trabalho muito com longevidade saudável. Então, você tem que preparar a sua casinha para depois, entendeu? Então, você vê que é pessoas que realmente não conseguem, às vezes, levantar da cadeira. E aí, você vê, eu tenho uma paciente minha que tem 85 anos e ela é super saradinha, faz atividade física, musculação, então a gente tem que começar a preparar, agora a partir de 20, 30 anos, a gente tem que começar já a preparar a nossa memória genética da musculação, do músculo, né? Que é super importante. Exercício físico consequentemente, da musculação. Sim, claro, isso é importantíssimo, né? É E fundamental. qual vai ser o próximo livro? Vai ser sobre o quê, Luciano? Então, a gente está num projeto super legal aí, só que está aí com uma pessoa que é realmente bem conhecida, é, e só que tá meio em segredo ainda, mas é um projeto lindo, porque eu tive um projeto quando eu fiz, que chama Campanha contra a Obesidade e Sedentarismo, chama CACOS, né? Campanha contra a Obesidade e Sedentarismo desde a Infância. A gente tinha um projeto social que a gente ia nas escolas, fazia palestras, tínhamos os multiplicadores. Então, a gente está querendo reativar essa ideia toda da campanha contra a obesidade e sedentarismo com que uma pessoa que tem uma visibilidade muito grande nessa área de infanto-juvenil, e a gente está aí nos projetos, acho que vai ficar muito legal. A gente está super animado, né? É para Acho que vai esse ser ano muito. ainda? Então, provavelmente até o final do ano a gente deve lançar, porque eu estou com essa coisa que a minha vida é uma loucura, né? Eu viajo muito, semana que vem eu estou indo para o Maranhão, aí estou indo para São Paulo agora, tanto para esse lançamento do IGOV, pré-lançamento do IGOV, que é essa medicação. Então, que essa vai ser o Ozempic, que esse realmente Não, vai ser sim, indicado para mas esse obesidade. IGOV vai ser lançado normal, assim? Vai precisar de receita? Como é que vai É a mesma trabalhar coisa, ele? é a mesma coisa do Ozempic. É um Ozempic turbinado, né? E tem vários outros medicamentos aí que estão para ser lançados também. Tem um que a gente chama vai ser uma bariátrica, que não vai ser bariátrica. Tanto é que eu tenho um amigo meu que é cirurgião bariátrico, até li quando eu voltei da Califórnia desse congresso, falei, Ih, meu Deus do céu, vai ser, tem que começar a ver uma outra profissão, porque com esse medicamento que falou que Mas é o qual foi esse medicamento? Foi a grande vedete desse congresso? foi esse o IGOV, né? Que é realmente, ele Sim, também mas vai funcionar. esse outro que você falou que é a bariátrica. São dois bariátricos, né? Que é o IGOV, que é esse também, que é uma dose super, que eu falo que é um Ozempic turbinado. Eu falo isso para meus pacientes, é um Ozempic turbinado. Tá todo mundo E louco para chegar ao o IGOV. outro? E outro chama Tizepatida, chama Monjaro, que é um da Lilly, que é um também que ele. Porque o que acontece? O Ozempic é um anado do GLP-1, né? Então, hoje tem drogas que fazem duplação. E o Monjaro, a Tizepatida, ele vai ter uma ação dupla, que ele vai ter tanto uma ação no GLP-1 e no GIP. Então, Traduz isso para mim, traduz para mim. são moduladores hormonais na questão da saciedade e da fome. Então, ele vai ter uma ação dupla. Os estudos estão mostrando aí um percentual altíssimo de perda de peso, como fosse uma bariátrica. E o GOV também, esse GOV, porque a tizepatida ainda não chegou no Brasil e não foi liberado ainda, né, que é de um laboratório, que é o Mondial, que já tem nos Estados Unidos, já nos Estados Unidos já está sendo comercializado. Mas Agora, a Anvisa vai liberar, você acha? com certeza. É um análise de GLP-1, a segurança nos Estados Unidos já foi comprovado, então vai ser liberado. E o IGOV também, que é esse Ozempic turbinado, foi a grande vedete do Congresso, né? Porque ele já tem estudos, já sendo comercializado, então Essas coisas têm estudo mesmo, doutor Luciano? muitos Fizeram estudos. estudos sérios? Vários estudos. Inclusive, não sei se você viu que eu lancei até no meu Instagram agora, falando da doença de Alzheimer e Ozempic. Você chegou a ver isso no meu. Eu cheguei a ver alguma coisa assim, mas eu É, queria que você falasse aqui na live sobre isso. Nossa, é uma coisa interessantíssima, porque a gente sabe, hoje chama diabetes tipo 3. Já ouviu falar do diabetes tipo 3? Que Já é ouvi, diabetes mas cerebral. não trabalhei esse assunto ainda não. Chama diabetes cerebral. A gente sabe que todos esses receptores aqui no cérebro têm também, que chama resistência insulínica. O que acontece perifericamente, acontece aqui no sistema nervoso central também. Então, eles viram que
o que é o principal na doença de Alzheimer? São a formação de placas amiloide, beta-amiloides, que é uma proteína beta-amiloide que vai formando no cérebro e isso vai diminuindo a função cognitiva, que aí vai alterando a memória, a função cognitiva. Então, quando eles começaram a usar o Ozempic nos pacientes diabéticos, e a gente sabe também que os diabéticos têm 50% mais chances de se tornarem com doenças de Alzheimer. Então, o diabético ele é mais propenso. Eles começaram a estudar e viram que os pacientes que estavam usando o Ozempic também tinham essa diminuição da incidência de Alzheimer. Então, hoje já tem estudos já em fase 3. Hoje temos estudos em fase 3, conduzidos pelo Novo Nordisk, que é essa indústria dinamarquesa, usando o Rybelsus. O Rybelsus é um outro Ozempic via-oral. Não sei se você já ouviu falar do Rybelsus. Não. O Rybelsus, as pessoas que não conseguem aplicar, que têm medo da agulha, apesar de ser agulha fininha, tem a via-oral, tem o Ozempic via-oral agora. Entendeu? Então, esses estudos estão sendo feitos em pacientes com Alzheimer, são para pacientes que estão usando, que têm já doenças no início de Alzheimer, no início, e que têm diabetes e que estão usando o Rybelsus, que é o Ozempic via-oral. Então, os estudos... Como é que chama esse? Rybelsus. 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 É o Ozempic via-oral, que é fantástico também. Cada novidade, né? Muita. Mas você garante que eles estão fazendo estudos sérios. Seríssimos. Fase 1, não, fase 2, vamos fazer fase 3, tudo. Não, e tudo. Porque o FDA é muito sério nos Estados Unidos, é muito sério, tem uma seriedade muito grande. E a gente sabe que esses medicamentos são anados GLP-1, que é o Saxenda, que é a Victoza, que é o Mounjaro, que é já o GIP, né? O Wegovy, esse Ozempic, todos eles realmente têm uma ação super eficaz na resistência insulínica, para diabetes, no emagrecimento e até para hoje em dia vários cardiologistas indicam pacientes para mim que tem risco cardiovascular para começar a usar, que diminui o risco cardiovascular também. Que o paciente emagrece, diminui aquela gordura abdominal, porque deixa eu falar aqui, mostrar, você está vendo esse gordinho aqui? Tá vendo? Então, esse gordinho aqui é o gordinho que é que nem a mulher gordinha, que ela não acumula só gordura no abdômen, ele acumula aqui tá vendo? Acumula aqui no glúteo, acumula nas pernas, né? Então, esse gordinho aqui é o gordinho que é menos problemático. O problemático é que ele tem barriga de chope, que tem as perninhas bem fininhas, os bracinhos fininhos e aquela gordura abdominal. Esse gordinho aqui não infarta tanto como o outro gordinho infarta. Então, o gordinho da barriga de cerveja, que tem aquela barriga dura, né? Aquele lá é risco de infarto total, né? Que é aquele que tem risco de diabetes. Esse gordinho que chama gordura androide, que é aquela gordura que acumula na barriga, e esse aqui é a gordura ginoide, que acumula aqui na região que é a pera, né? Essa aqui é a gordura pera e aquela gordura maçã. A maçã que é ruim. Então, essa daí que a gente... pera é a melhorzinha, é a gordura melhorzinha. É menos mal. Olha, um mineiro maravilhoso chamado Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Porque toda hora tem um perigo. É a gordura pera, é a gordura maçã, é o remédio, é a fome. Meu Deus. Mas enfim, a gente tem que... Eu achei que o seu exemplo, a sua experiência, quando você diz que você fez tudo errado, mas você mudou a sua cabeça. Isso. Né? Hoje você faz escolhas muito conscientes, né? Sim. Quando você vai comer uma porcaria, você vai comer uma porcaria. Né? Sim, você está consciente daquilo. Então, e é a exceção, não é a regra. Eu falo assim, no meu livro também a gente fala da lei da unidade. A lei da unidade que eu que criei também. É que você chega quando você tem vontade, coma, mas coma um só, entendeu? Que um é ok, é saudável. Agora o segundo já é gula, já, né? O terceiro é olho gordo com gula. Então, então tem os passos que eu falo que são os passos da gula, né? Então, a unidade é saudável, né? É saudável. Então, na vida, você, com esse equilíbrio, você quer, coma um, não tem a lei da unidade. Né? A gente tem lá, no livro a gente tem a oração do emagrecimento, tem tudo. Tem a regra da saciedade, a regra de como você tem que descansar o talher. A gente tem tudo isso no livro, que a gente tem que ter esses conceitos de como a gente... Eu falo que antes de fazer, a gente tem que pensar. As pessoas não pensam antes de fazer. É por isso que a gente não pode deixar a fome chegar no auge, né? Não. Porque senão você come qualquer coisa. Né?
assim, que eu falo uma coisa que é fantástica, é isso aqui, ó, água, né? As pessoas querem tomar água, né? Água tira a fome, tem 0 caloria, olha que beleza. E faz bem para a saúde, e faz bem para a saúde, né? Então, Tá ótimo. é uma coisa saudável. Eu falo que eu tenho uma paciente que fala assim, ai, doutor Luciano, eu fiz a dieta do alface, é alface com água, olha como que eu emagreci. Essa emagrece aqui. O alface tem 10 calorias e a água tem 0, você vai secar, né? Vai ficar mais desnutrida também. Aí também Ah, não muito pode, né? bom. Não Foi pode. muito bom, doutor Luciano. Muito obrigada. Foi ótimo. Maravilhoso, foi E muito até bom. uma próxima. A gente vai conversar sempre. E me manda os livros. Eu quero ler, eu preciso ler esse livro, urgente. Claro, Tá com bom? certeza. E quando você vier quando vier ao Rio de Janeiro, vem tomar um cafezinho ou lá em casa, em Ipanema, ou aqui na clínica Tá e na bom. Barra. Tá bom? Sem açúcar nem Sem adoçante. açúcar nem adoçante, né? Mas tudo com Tá equilíbrio. Se quiser legal. realmente uma vez ou outra colocar uma gotinha de adoçante, não tem problema. Tudo Ah, mas eu na já vida. acostumei. Eu gosto do gosto do café, é café Eu mesmo. também acho muito Eu melhor, né? Eu abri realmente. mão mesmo. Eu gostei mais. Depois que eu me acostumei, não teve É, mais volta. exatamente. Eu acho que tudo isso que eu falo é paladar. A gente vai tirando e vai acostumando com o gosto do alimento, que é muito melhor, né? Então, isso realmente, esse é o melhor coisa, que realmente você, quando você tem esse equilíbrio e começa. Eu falo, é muito, uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, que é uma dica, por exemplo, assim, a melhor coisa é você realmente começar a gostar mais de você que da porcaria calórica. Começa a gostar mais de você. E fala assim, uma outra coisa que eu falo para meus pacientes, pense antes de comer, que o prazer de comer dura 2 minutos. Agora o prazer de você ficar magro é 24 horas no dia. Você acorda bem, você veste uma roupa legal. Então, o prazer de viver bem é duradouro. O outro é muito rápido, a comida é muito rápida. É verdade. O efeito é muito imediato, mas passa logo. Passa logo, Ai, ai. né? Doutor Luciano, muito obrigada. Boa noite. Obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo, pela sua paciência. É, Valeu mesmo. Mas eu que te agradeço o convite, foi maravilhoso. É uma coisa assim que eu faço, que eu amo a medicina e amo a endocrinologia. Então, eu acho que as pessoas precisam de informação. Então, quando você me convidou, eu prontamente atendi, porque eu acho que quando a gente dá informação para as pessoas, a gente tem esse lado social. Eu, como médico, por isso que eu tentei falar da forma mais clara, sem termos técnicos, mas tem hora que a gente tem que falar algum termo Não, técnico, mas né? foi Né? ótimo. Mas Foi bastante claro. então, eu tentei realmente chegar porque as pessoas precisam de informação. Porque quando a pessoa não tem informação, a pessoa realmente fica ali, né? Como as pessoas que tomaram o Ozempic sem recomendação médica, né? Aí não sabe da dosagem, aí chega, aí desiste do medicamento porque não sabe a dosagem certa. Às vezes, se ele usar uma dosagem menor, vai ser muito mais eficaz. Então, o que aconteceu com o Ozempic, muitas pessoas realmente ficaram traumatizadas ou não, porque usaram realmente de forma inadequada. É, tem que usar sob orientação médica. É remédio, né? É remédio. É remédio, tem que ser com o médico, Tá né? É isso certo. Boa aí. noite. Muito Boa noite. obrigada. Muito obrigado e tudo de bom aí para Tchau. vocês. Beijinho, até mais. Tchau, Tudo de tchau. bom. Beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.